é o presidente Marco Antônio Eberlin. Vamos traçar aqui um balanço sobre 2025, né? Falar sobre tudo que envolveu a temporada da Ponte, e vale uma ressalva aqui, não entraremos tanto hoje quanto amanhã no tema eleitoral. Os dois clubes estão vivenciando períodos políticos, essas pautas serão tratadas em outro momento, com o foco 100% voltado para as eleições, quando vamos ouvir, ainda mais no caso do Guarani, que tem candidatos de oposição. No caso da Ponte Preta, apenas uma chapa está registrada, mas os temas eleitorais vamos tratar exclusivamente num programa posterior, mais próximo do período eleitoral dos dois clubes. Deixa eu dar um bom dia aqui para Antônio Lupe. Tudo certo, Lupe? Bom dia para você. Bom dia, Júlio. Ótima quinta-feira para você e para quem acompanha o CBN Esportes. Especial hoje, Ponte Preta. Tudo bem, Carlão de Freitas? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Vamos bater muito papo aí acerca dessa macaca ainda versão 2025. A gente libera aqui a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Vou tentar atender o máximo de ouvintes possíveis. Você pode mandar aí sua pergunta para 991869070. Depois do intervalo, a gente conversa com o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin. CBN Esportes no ar, com trabalhos técnicos de Délio Rodrigues, o Bolacha, comando de stream com Samela Jeep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:11. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Quando eu escuto esse taque... Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. Mário Quintino chegando com informações do trânsito. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Lembrando que hoje a Nossa Senhora de Fátima, na região do Balão do Bela Vista, passou a ter um sentido único de circulação de tráfego no trecho que vai da Roberto Simonsen até a Rua Analândia. Agora segue então em direção do Flamboyant. Atenção para você que é da região do Balão do Bela Vista. Para seguir em direção do centro, tem que seguir pela Rua Leonardo da Vinci, que já tem esse sentido de tráfego há alguns dias. Pela região também tem novos semáforos, Júlio, então atenção para os nossos ouvintes que passam lá pelo trecho. Falando também da Barão de Itapura, movimentação maior para quem sai da rodoviária de Campinas e vai acessar Andrade Neves ou então seguir em direção do Taquaral. Júlio. Obrigado, Mário. O Mário volta na programação da CBN agora 11h13. Quando o seguro funciona bem de verdade, o incerto não assusta ninguém. Conte com a HDI Seguros. Certeza que te deixa seguro. Fale com o seu corretor. Aqui no Colégio Progresso Bilíngue. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. Amplo e gratuito. Miami Store, aberta todos os dias até às 20 horas. EP Agro. O seguro rural pode se tornar obrigatório para produtores que acessam crédito do Plano Safra. Enquanto isso, em pleno período de colheita e plantio, quem produz fica atento aos riscos climáticos e ao impacto econômico. O que essa mudança representa para o campo e para o mercado de crédito do agronegócio? No EP Agro deste sábado, às 9h30 da manhã, uma análise completa sobre esse tema. Não perca, é aqui na CBN. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 18 minutos. Daqui a pouco estaremos em contato com o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Berlim, para uma entrevista, um balanço sobre a temporada e também sobre a gestão iniciada em 2022. Até aqui do presidente da Ponte Preta, já estamos aqui tentando contato com o Marco Antônio Berlim. Só reforçando, vocês podem mandar mensagem através do nosso WhatsApp, 9869070, 998699070. Fica à vontade para mandar a sua mensagem, o seu questionamento ao presidente da Ponte Preta, que a gente vai aqui tentar registrar. Só um rápido balanço, ainda sem informações, sem novidades de ontem para hoje em relação ao futebol campineiro, né, Lupe? Não tivemos nenhuma notícia impactante de mercado da bola até aqui, né? Não, por enquanto ainda não. A única notícia, pelos lados do Guarani, é que nós comentamos recentemente sobre o interesse, no Gui Mariano, zagueiro que atuou a Série B pelo Cuiabá e que era um nome que estava
na lista do departamento de futebol do Guarani. Porém, o Guarani já tem a concorrência do Náutico, que é um time que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e também tem o interesse no atleta. O Vinícius Iuge, né, volante de 21 anos que renovou com o Guarani, deve ser emprestado para o misto do Cuiabá, que vai disputar aí o Campeonato Mato Grossense na temporada 2026. É isso aí, né? Claro que todas as novidades envolvendo Campinas estaremos aqui registrando durante a nossa programação. Estamos em contato com Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte Preta, que estaria aqui nos estúdios do CBN Esportes, mas por um compromisso, né, uma razão particular, hoje não pôde estar presente, então essa entrevista será por telefone, mas de qualquer forma, Eberlin, agradecer você estar atendendo aqui a programação da CBN. Tá tudo bem por aí, Marquinho? Tudo bem, Júlio. Prazer falar com você, com os demais componentes que estão no estúdio, sempre à disposição da imprensa de Campinas, principalmente órgão tão competente e fiscalizador como é a CBN. Maravilha, né? O Eberlin estará aqui com a gente para fazer um paralelo, né, sobre o que foi essa temporada e também a gestão iniciada em 2022. Carlão de Freitas, iniciando aqui a nossa rodada de perguntas, por gentileza. Marco Antônio Eberlin, à sua disposição, Carlão. Opa, um prazer estar falando com o Marquinho, né? Faz tempo que a gente não faz essa resenha no ar, diariamente a gente tem conversado um pouco, né, Marco? É o seguinte, cara, eu já fui, assim, muito mais crítico, né, com relação à sua gestão, radical até em alguns momentos, mas analisando algumas situações, conversando com quem vive o dia a dia do clube, por exemplo, com jornalistas, outro dia Júlio me elucidou muita coisa, Heitor Esmeriz me elucidou muita coisa com relação às outras administrações, e eu acho que chegou um momento, assim, de ponderar. Claro que eu tenho ainda muitas restrições, né? Eu acho que muita coisa da sua gestão não foi legal, porém precisa ter o equilíbrio e saber do que aconteceu, né? Antes de você assumir. Só que, Marco, a Ponte ela precisa pensar no futuro, né? E eu acho que essa é a principal interrogação do torcedor. Passada toda a comoção, passada a festa, o 2026, com toda aí essa situação financeira, ainda é obscuro, pelo menos para o torcedor. E para o presidente Marco Antônio Eberlin, como que está vislumbrando este 2026, Marquinho? Bom dia. Bom dia, Carlão. Prazer falar com você. Você começou muito bem aí a indagação, e eu comentei outro dia com um jornalista. Eu sempre falo uma frase: a bola entra, não está tudo certo, a bola não entra, não está tudo errado. Já vi você perguntar para a maioria dos torcedores uma semana após o título, todo mundo estava num frenesi gigantesco e achando que tudo estava certo. E eu sei que não está tudo certo. Né? Não dá para prever 26. Eu acredito que a Ponte Preta tem que trabalhar para prever 2033, 2034. Até lá, todos os anos, no meu entendimento, esteja qualquer ala política aqui, e até mesmo a SAF, serão anos de reconstrução, onde com certeza, infelizmente, a torcida não terá muito paciência, e quem gerir o clube vai ter que ter esse equilíbrio para aceitar as cobranças, porque o torcedor acaba não sabendo o que acontece em intramuros. A própria imprensa, muitas vezes, formula opiniões sem ter também todas essas informações. É um clube extremamente debilitado financeiramente, tá? Passa por uma ordenança interna, né? Nós temos que ter essa ordenança interna, a governança e o compliance, mas também passa pela situação do futebol brasileiro, né? O que se pratica hoje em valores com a maioria dos clubes de Série B, que não vou falar nem de Série C, é totalmente inviável com o valor arrecadado anualmente pelos clubes. Então, isso também tem que ser consertado, tem que ser redirecionado para que o clube passe por situações mais equilibradas dentro da área financeira, Carlão. Antônio Lupe com a gente, pois não, Lupe, só pergunta para o Eberlin. Oi, Eberlin, tudo bem? Bom dia. Antônio Lupe que está falando aqui. Prazer imenso
falar com você, ainda a respeito disso que você estava falando, né, essa questão envolvendo aí a responsabilidade, né, de administrar não só a Ponte Preta, mas é um problema que a gente enxerga também no futebol brasileiro. E nos últimos 4 anos, que foi o período em que você ocupou o cargo de presidente, não sei se você tem esses números, mas eu queria comentar justamente sobre isso. A Ponte contratou 110 jogadores em 4 anos. Quando eu tive acesso a esse número, eu falei, opa, é um número grande. Porém, eu tive o trabalho de pegar outras equipes do Brasil e vi que não é um número grande. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Porém, um ponto de discussão que eu quero abordar com você é que desses 110 jogadores, 43, ou seja, quase 39% desses atletas não fizeram 10 jogos na temporada. Você vê que esse é o caminho. É claro que o futebol é muito difícil, né? Carlos Batista fala, você tem que acertar no olho da mosca. Esse é o grande problema, às vezes, investir muito e o retorno ser pouco. Bom dia. Bom dia, Lupe. Olha, infelizmente não é o correto, eu não entendo que seja o correto. No passado, quando aqui estive, eu mantinha elencos por 3, 4 temporadas, 5 temporadas ficaram jogadores aqui. Conseguimos implantar uma filosofia melhor na base e tínhamos boa parte do elenco formada dentro de casa. Eu cheguei no clube, primeiro com um elenco extremamente fraco, extremamente desqualificado, né? Com uma base praticamente sem jogadores para subir para a equipe principal, num bom número, e a Ponte teve que se lançar a mão do que os outros clubes faziam. A cada ano você tem que contratar 25 jogadores, 20 jogadores, e isso se
Marco, agora a gente, né, logo após a conquista da Série C, a gente já imaginava, acho que você mais do que nós ainda, né, os processos aparecendo, né, Everton, Brito e por aí vai. E a Ponte com as contas bloqueadas. Qual que é a engenharia, qual que é a criatividade que o presidente vai ter que ter para pagar este 2025, né? Não só os atletas vencedores, mas com relação à justiça, e montar um elenco competitivo para 2026, porque o sarrafo aumentou, né, Marquinho? Agora é Série B, cara, Série B, Copa do Brasil e Paulista, 3 campeonatos de um nível elevadíssimo. Olha, Carlão, primeiro tem que ter competência e criatividade. Porque a imprensa simplesmente cobrar um elenco, esse jogador não serve. Aí a imprensa também tem culpa, porque a imprensa acaba fazendo colocações que chega nas arquibancadas, aonde o clube vai contratar mais. Se não tem dinheiro, não pode contratar mais, não pode contratar com valores exorbitantes, vai ter que errar menos, né, nas contratações. O passado, que você está falando, que é esse presente agora, nós temos numerário para liquidar isso. Assim que esses numerários estiverem à disposição, essas ações vão virar acordos, com certeza, e eles serão pagos, né? O para frente, isso atrapalha um pouco, porque como nós temos uma eleição, que na quinta-feira é a chapa e na dia 30 é para presidente, qualquer antecipação de dinheiro só poderá ser efetuada após a eleição do novo presidente da instituição, porque assim impede o Estatuto Social e assim impede também a legislação federal. Então, esperamos que não tenhamos nada judicializado, nada para encher o saco aí, e que a Ponte possa honrar seus compromissos. Diversos jogadores já estão sendo contactados, muitos ou alguns já estão com contratos sendo renovados e jogadores sendo contratados também. Se não me engano, acho que já tem 3 peças aí contratadas, né? Vai haver dificuldade, Carlão. Não adianta pensar que está tudo certo. Como eu disse, a Ponte é um clube doente, que não está no quarto, está na UTI. Tá? Esse ano aqui estava entubada. O ano que vem ela vai estar no quarto de recuperação. E todo mundo tem que fazer, toda a diretoria, os órgãos estatutários, tem que remar para o mesmo lado, sabendo que vai haver críticas, porque quem vai para a arquibancada, como eu disse aí no começo da entrevista, não sabe como é a parte interna do clube, não sabe o endividamento. Eu mesmo, quando vim para o clube, imaginava uma dívida, quando eu vi era 8 vezes mais, né? Não é fácil administrar isso. Como eu disse, não é simplesmente fazer uma SAF e passa para frente e vamos resolver. Tá cheio de clube que fez SAF aí e não está resolvido o problema. Nós temos que deixar claro para o associado, para o torcedor da Ponte, que SAF, a rigidez do controle vai ser maior ainda. E SAF quer dizer negócio para ganhar dinheiro. Ninguém vai extrapolar e vai colocar dinheiro a mais do que arrecada. Pode fazer isso num primeiro momento, que é a formatação de uma SAF, segundo, terceiro ano, mas depois a coisa começa a andar assim, para um pouquinho só. O balanço patrimonial vai ter que terminar no azul, porque se terminar no vermelho é prejuízo. E ninguém faz negócio para ter prejuízo, né? Então é delicado a situação, vai ser tratado com muito afinco, com muita responsabilidade, como foi tratado nesses 4 anos. E a Ponte vai se reinventar. Agora, 2025, todo mundo falou que o time era velho, que o time não era qualificado, fez um bom paulista, talvez um dos melhores paulistas dos últimos 10 anos. Mas chegou em final. Eu digo, quanto a vencer os grandes, aquela coisa toda, né? E depois fez um campeonato brasileiro de Série C, do começo ao fim, na primeira e segunda colocação, e terminando com o título. Então, o time não era velho para a divisão, o time não era mal formado para a divisão, ganhou corpo ao longo do ano e conquistou o objetivo. Esperamos que nesse ano de 2026 a mesma coisa ocorra, com criatividade, com competência, com carinho, com amor, mas com muitas vezes com suor e lágrimas de seus torcedores.
E essa convicção que o presidente fala, esse ano nós estávamos numa condição de UTI, ano que vem estaremos no quarto e assim melhorando de forma consequente. O Eberlin estará presente? Eu ainda acho que o ano que vem na UTI, viu, Júlio? Tô falando que estamos na UTI intubados. Mas um dos médicos... Estaremos esse próximo ano na UTI. Vamos torcer, na UTI, mas não entubado. Vamos torcer para que em 2027 estejamos no quarto de recuperação. E o Eberlin será um dos médicos em 2026 ou não? Enquanto eu estiver vivo, eu serei médico da Ponte Preta. Você está querendo saber se eu serei presidente, isso, aquilo? Isso é só dia 30. Tem 300 conselheiros para decidir quem será o presidente. Grandes nomes para serem presidentes da Ponte Preta. Graças a Deus, o Colégio Eleitoral da Ponte Preta, os associados da Ponte Preta, entenderam que aqueles que estiveram aqui nos últimos... Até 2021, né? De 2006, 2007 até 2021, talvez por, não sei se responsabilidade, mas por não conhecimento, por descuido, sei lá mais o quê, deixaram o clube nessa situação que eu encontrei, ou que nós encontramos aqui. Pouco se fala disso na imprensa. Eu sempre digo para vocês, para entender o atual, vocês têm que investigar o passado. Tá? Não adianta hoje, por exemplo, vem a ação da minha diretoria, porque eu sou obrigado a pagar de diretorias anteriores. Não é? Então, isso é uma constante, isso também tem que pagar. Então, o segredo está pagar a conta anterior e tentar, ao máximo, não fazer novas contas, não ter novos processos. Esse vai ser o segredo da Ponte Preta. Sabendo também que nos próximos 2 ou 3 anos será implantado gradativamente o fair play financeiro, o fair play dos clubes brasileiros. E isso a Ponte vai ter que se adaptar também. Então, quem sofre com isso sempre, logicamente que a diretoria que vai estar no local, vai estar no clube, porque queria um clube até melhor, mas o torcedor que vai sofrer, ele não pode abandonar o clube. E ele vai saber que muitas vezes ele não terá uma equipe da maneira que ele queria, ou que ele acha que a Ponte tem que ter. Se não se fizer isso, não haverá o fair play financeiro. Tá? E que os clubes serão cobrados dentro de 2 ou 3 anos. Então é mais uma mudança que ocorrerá que a Ponte terá que participar. Porque você tira o dinheiro do que o clube tem em caixa para pagar dívidas, você fica sem dinheiro. E quando você fica sem dinheiro, você deixa de cumprir, em muitas ocasiões, que é o que está ocorrendo agora, ou por conta dos bloqueios, os honorários atuais. E essa é a bola de neve que a Ponte Preta se enfiou. E é um desafio tanto. Mas, Júlio, outro problema maior, além disso, é o seguinte: via imprensa, via uma instituição tão fidedigna como a de vocês aí, a CBN, mostrar que muitas vezes o comentarista fala, falta um 9, não tem dinheiro para contratar esse 9. Pô, mas tem que contratar um jogador tal, está sobrando no mercado. Esse custa 150, a Ponte só pode pagar 60. Tá? Quem estiver com a caneta na mão vai ter que ter calo suficiente no clube para aguentar as cobranças da imprensa e do grande público, da grande comunidade pontepretana, que é a maior torcida do interior do Brasil. E você veja aí, a Datafolha fez pesquisa dizendo que nós temos 840 mil seguidores ou simpatizantes no estado de São Paulo. A 8ª força do estado de São Paulo. Na região metropolitana, a gente só pede por Corinthians. A maioria das outras equipes é quase 6-1 para o torcedor pontepretano. Então, veja com tudo isso qual é a dimensão da cobrança que quem tiver com a caneta na mão terá. Se essa pessoa tiver casca suficiente, calo suficiente, equilíbrio suficiente para gerir, a Ponte sai do buraco. Se não tiver, vai voltar a acontecer o que aconteceu de 2007 a 2021. Mas deixa eu só, até abordando esse assunto, Eberlin, você acha que isso também, essa questão do jogador hoje, um jogador que, esse aí vai resolver a minha situação dentro de campo, ele custa 150 mil, também não é um pouquinho dessa supervalorização que os próprios clubes acabaram tendo nos últimos anos? Você sentado na cadeira da Ponte, conversando com outros presidentes, também não tem essa parcela de culpa por conta dos clubes que pagam esses valores altos para esses atletas que fora das 4 linhas a gente acha que resolve, mas aí dentro de campo não tem receita pronta para o futebol, talvez não resolva. Você não acha que também tem essa culpa por parte dos clubes de valorização de atletas? É Lupe, né? Isso, sou eu. Lupe,
com convicção total do que você me indagou agora, você estando totalmente correto. Tem duas situações que eu preciso te dizer. Tem jogador tem dirigente que erra com pé de rato, tá? E tem aquele dirigente que erra por medo de cobrança. Isso tem que acabar. E tem dirigente também de alguns clubes que você não consegue contactá-lo, porque naquele período delimitado ele tem investimento de algumas mecenas, do erário, ou seja, do governo do estado, de prefeituras, de patrocínios pontuais, que naquele momento ele leva o salário lá para cima, e depois o salário do próprio clube dele vai lá para baixo. Então, o problema de salário são dos clubes, sim, são dos dirigentes do futebol brasileiro, tá? Você está vendo hoje salário de jogador de Série B sendo praticado a mais de R$200 mil. É a falência do futebol brasileiro. Só que aí, se a Ponte Preta, que sempre foi favorita contra o Remo, ela perde uma partida contra o Remo, tá? O torcedor não vai querer saber que lá se praticam valores altos de salários. Volto a insistir, só que, com o exemplo do Paysandu, foram salários praticados num X período, depois não aguenta mais. E isso vira bola de neve. Tá? Aqui na Ponte chegou a hora de coletiva com a imprensa, chamar a torcida no estádio, chamar a torcida no ginásio das Paineiras, mostrar as contas, escancarar, falar, nós podemos gastar isso e não vamos gastar mais do que isso. Agora, precisa ter casca, né? Precisa ter calo para aguentar o que vem de madeirada. Porque senão vai ter pessoal da imprensa também, mas você sabia por que você pegou, dá para outro, o outro vai resolver? Ou o outro vai contratar o que não podia contratar? Ou o outro vai pegar emprestado de algum mecenas que fala que nunca ia cobrar o clube e agora cobra, né? E depois penhora o maior patrimônio do clube, que é o estádio. Então, é só isso que tem que ser, tem que ter casca. Chegou a hora de quem espera aqui agora também, sendo do nosso lado, eu acho que chegou o momento de parar de falar do passado. Tá? Eu gastei, ficou feio para mim, porque todas as vezes eu vim na imprensa, falando, a culpa não é minha, a culpa é do que eu encontrei, a culpa não é minha, a culpa é do que eu encontrei. Mas, infelizmente, a imprensa campineira demorou 4 anos para poder verificar, e eu sempre deixei à disposição da imprensa a situação da Ponte Preta, né? Mas entendo também que isso agora já ficou maçante, ficou desgastante, e chegou a hora de mostrar o objetivo. E o objetivo é isso, contenção total das despesas, diminuição do quadro de funcionário, vai ter que cortar na pele, no sangue aqui dentro, dos prestadores de serviços, enxugar muito o que se gasta na Ponte, e principalmente contratação de jogadores tem que ser a nível de salário. Eu vou aproveitar rapidinho, já que a gente está nesse gancho. O Eberlin já disse que não sabe se é ele ou não que vai comandar a Ponte pelos próximos 4 anos, Eberlin, mas durante esse período que você ficou à frente da Ponte, começou a ferver um pouco mais essa questão das ligas, né? Libra, Liga Forte Futebol e tudo mais. E eu tô com uma matéria aqui na minha frente falando sobre o processo dos clubes que participaram da Série B deste ano, que formalizaram um pedido à CBF de emergência porque não tiveram o cuidado ou a organização de se planejar financeiramente para a Série B, que é a competição que a Ponte vai disputar o ano que vem novamente. E esses clubes tiveram em contrapartida da CBF que a Confederação vai assumir a gestão comercial da Série B a partir do ano que vem. Como é que você viu essa questão das ligas nesse processo que você esteve à frente da Ponte e se te preocupa essa falta de planejamento financeiro ou esse valor menor em relação à cota de Série B, que foi o que os clubes alegaram para a CBF em 2025? Olha, os dois lados e a CBF tendo melhor entendimento e ocorrendo os clubes. Os clubes entendiam que negociar em bloco por uma liga seria mais interessante. Eu também acredito que seja interessante. Só que devia ter se preparado e se resguardado com o numerário para poder passar 1, 2 anos, talvez, para que os próprios dirigentes da liga, os próprios dirigentes dos clubes entendessem como seria negociar com esse mercado novo, né?
todo mundo achou ou pensou, vamos entregar para a Liga e o ano que vem, ao invés de 9, vem 12, vem 13. E o mercado não estava aquecido para esse momento. Ou seja, vai ter que melhorar o produto de Série B para poder se vender a Série B melhor. Como eu disse, futebol negócio é dinheiro. É trabalhar no azul. Tá? Então vai ter que melhorar o produto. A CBF trabalha com a melhora do produto. A CBF exige gramados melhores, exige condição melhores para visitante, para a equipe visitante, exige condição melhor para o torcedor nos gramados, melhor segurança, usa rigidez em distúrbios internos e externamente aos estádios, né? Isso melhora o produto, né? Mas eu acredito que o mercado nacional ainda não estava ou não está preparado para um consumo melhor de Série B. Vamos trabalhar e vamos torcer que nos próximos anos o produto Série B também seja extremamente representativo e lucrativo. Vou dar um exemplo. Você está falando de Série B e a Série C. Vai disputar a Série C integralmente, 10 meses de campeonato, 9 meses de campeonato, um clube recebeu na totalidade 2,5 milhões de reais, acredito, de forma líquida, não mais que isso. Então, dá por volta de 250 mil reais por mês. Como é que se faz futebol hoje com a condição que tem o futebol brasileiro? Você tem que ser criativo e arrumar 20 milhões de TC10, de marketing. Utopia. Nos próximos 5 anos, isso é utopia. Ninguém tem a varinha de condom para fazer isso com a Ponte Preta e não com os outros clubes. O Júlio é testemunha disso, você também, Lupe, diversas vezes eu falo. Disputar Série B leva uma instituição que não tem mecenas, tá? Ou prefeituras, né? Governos de estados ajudando, de prejuízos anuais, se não tiver venda de jogadores, da ordem de 17 a 23 milhões de reais. Ô, presidente, eu tenho muitas perguntas aqui dos ouvintes, antes de passar para o Carlão novamente, e só para resumir aqui, quase todos os ouvintes que mandaram aqui para o nosso WhatsApp, eles foram na linha de como que a Ponte vai controlar essa questão financeira, porque na avaliação dos ouvintes, a repercussão nacional dos salários atrasados pegou muito mal para a imagem da Ponte, e como que, diante desse cenário, a Ponte vai ter um time competitivo já para o Campeonato Paulista? Se você acredita que a Ponte vai ter um time competitivo a nível de brigar por mata-mata de Campeonato Paulista, presidente? Olha, o primeiro plano é ter uma equipe que não passe susto. Eu sempre digo que campeonato, seja ele paulista ou brasileiro, eu falo que é um boi. Não dá para um ser humano comer o boi de uma vez só, tem que se comer aos bifes. Primeiro o bife é não ter susto, a primeira parte do boi é não ter susto, e depois galgar outros lugares. Quando a preocupação dele da mancha que existe, porque não pagou o salário, essa mancha era grande na Ponte Preta quando eu aqui cheguei. Hoje não é. Te garanto que nem 10% dos atletas que estão sendo contactados, nós teremos problemas para trazê-los por causa desse episódio. Tá? Como é que fala? A valorização que essa diretoria tem. Jogadores que aqui permaneceram por 4 anos, porque não foi só o ano passado. E falando de atraso de salário, foram 4 anos de atraso de salário. Nós perdemos aqui o Alisson, perdemos 2 jogadores por atraso de salário. E mesmo assim a Ponte não deixou de contratar grandes jogadores e não deixou de deixar o time competitivo. Pô, mas então você está contente com isso? Não. Mas a Ponte, esse problema, ela não vai tratar de poder não trazer jogadores, porque pode ser que tem esse problema para permanecer algum aqui, agora para vir outros não. Carlão de Freitas. Presidente, você falou em algo, talvez seja uma das coisas mais emblemáticas das suas últimas entrevistas, né? O deixar para trás, né? Esquecer o passado. Claro que o passado ainda respinga na Ponte Preta, mas você disse algo em ser objetivo e eu concordo plenamente com isso. Vira e mexe eu falo aqui que a Ponte é um clube que tem um respeito, né? É um clube forte, porém não é um clube grande como um Corinthians. Ou seja, aonde eu quero chegar? Que é um clube que tem dificuldade em lidar com polarização. E a gente sabe que a Ponte Preta hoje, ela está polarizada.
E diante desta polarização, é um clube que encontra dificuldades, né, para se tornar saudável, haja vista o que está acontecendo. Você, Marquinho, como um ponte pretano, como um presidente da Ponte hoje, você acredita numa paz dentro do estádio Moisés Lucarelli? Concordo com a oposição, eu acho salutar, mas esta polarização na Ponte, eu não sei. Eu tenho a impressão que o clube não vai andar. Carlão, eu concordo com você. Existem uma ou duas pessoas só que criam essa discórdia aqui dentro. Tá? Quero eu um dia poder declinar o nome dessas duas pessoas, tá? Que necessitam da carteira de diretor por qualquer motivo, né? E isso prejudica demais o clube. Espero que isso diminua. Mas o segredo para quem estiver aqui, seja eu ou outra pessoa, como eu disse, talvez na primeira entrevista fazer um raio-x e falar, olha, a herança de tudo é isso aqui, inclusive da diretoria do Marco Eberlin, mas nós temos um objetivo de fazer a ponte para daqui 10 anos. Mais 2 mandatos e mais 2 anos. Com os seguintes objetivos: compliance total, ordenança total, término de centro de treinamento, reunificação de todas as dívidas, talvez uma futura SAF, quando isso estiver pronto, no mais breve momento aí. Nós temos o PEPS, que nós não podemos perder, o CNRD, tem um pedido de reunificação das cíveis, e aí sim, talvez pensar até numa SAF. Agora, mostrar para a torcida, não nos abandone e vamos fazer Ponte Preta para 8, 10 anos. Quem vir aqui falar que no ano seguinte a Ponte será campeão, é mentiroso. Pode acontecer com extrema competência, pode. Competência não falta aí para Ricardo, para João Brigatti, para muitas pessoas que estão aqui dentro. E de repente podemos subir para a Série A. A Ponte tem estrutura de edificação, de equipamentos, de aparelhagem, para permanecer na Série A? Essa pergunta que tem que falar, então nós vamos disputar só para não cair. Não, não é isso. Eu estou te falando, nós queremos subir a Série A, mas precisamos da estrutura para isso. Tá? Aconteceu comigo lá em 1997. Eu subi e fui brigando por estrutura, até o dia que eu fiquei aqui na Ponte. E nós ficamos por 9 temporadas, se não me engano, na Série A do Campeonato Brasileiro, que era dificílimo, grandes esquadrões. Nós fizemos esforço, não vendemos jogadores, seguramos o Rocha até o último momento, Luiz Fabiano por 2 anos, Elivelto, André Silva, Ronaldão, Fábio Luciano, jogadores Mineiro, Fabinho, jogadores Wander, que permaneceram por algumas temporadas no clube. Sim. Então precisa buscar essa estrutura, não enganar o torcedor, para que possamos voltar na Série A, passa de ser deficitário para trabalhar no azul, usar boa parte do dinheiro arrecadado na Série A também para pagamento de dívidas antigas. Então tem as equações. Como eu disse, precisa ter coragem e calo, casca suficiente para fazer. Presidente, que essas brigas internas por poder não terminarão, infelizmente eu acho que não terminarão. Presidente, estamos com o tempo esgotado aqui, gostaria Eu já vi gente, só para terminar, eu vi gente me xingar ao meu lado. O Eberlin, bababá, a Ponte Preta não precisa do você. A 15 centímetros de mim. Eu vi você da banca e falo, muito prazer, Marco Eberlin. Então veja a situação que chegou o clube. Tá? Tem nas redes sociais aí meia dúzia de fakes que a gente tem toda hora que entrar na justiça para derrubar, tá? Porque essas pessoas que ficam no anonimato, que querem a carteirinha, pegam garotos mais jovens, colocam nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, de Instagram e detonam. E fazem com que a grande massa da Ponte Preta se afugentem tanto do TC10 como dos jogos, de comparecer aos jogos do Moisés Lucarelli. Eberlin, muito obrigado, viu? E na próxima a gente espera uma presença aqui no nossos estúdios, já fica aqui o convite. Ô Eberlin, só pra fechar aí, pra galera ficar feliz, solta aí um nome contratado, alguém que renovou aí pro povo ficar feliz aqui, senão o cara batendo na gente aqui. Elvis, vai, Diogo Silva, Simon. Quase, eu disse quase, hein?
Existem algumas tratativas. Eu estou com uma pessoa lá nos Estados Unidos. Podemos a qualquer momento repatriar para a América do Sul. Um meia que eu acho que o Rivelino jogava mais que ele. Aí não, hein? A Jorge Mendonça era igual que é o Messi. Tá. Mas eu disse claro. Ô, presidente, um abraço. Gente, um prazer enorme falar com vocês. Eu não fui ao estúdio. O Carlão sabe o porquê. Eu pedi para ele que ele não falasse. Eu estou com um problema particular resolvendo aqui. Meu, né, da Ponte. Mas uma outra oportunidade que eu fui chamado, às vezes não como presidente, mas se vocês quiserem falar de bola. Boa. Mas eu só vou falar de bola com vocês se vocês pararem de falar baixa a linha, sobe linha, sobe a linha. Não, mas aqui não tem, não. Vamos falar, vamos dominar. Box to box. E tê-lo o mais tempo possível no nosso pé. Aí eu vou aí falar com vocês. Valeu. Chamando a arena. Abraço, Belinha. Valeu, abraço. Obrigado ao presidente da Ponte Preta, Belinha. Agora 11 horas e 59 minutos. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Quando eu escuto... Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Deu vôlei Renata contra o Cruzeiro, 3-2, parciais de 25-19, 20-25, 25-19, 28-30, 15-11. Bruno Lima foi eleito o melhor do jogo, ficou com o troféu Viva Vôlei, terceira vitória do Campinas do vôlei Renata contra o Cruzeiro na fase de classificação. Aproveite as ofertas imperdíveis da semana. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Nada melhor do que... Gente, um prazer inenarrável. Ponto final aqui no nosso CBN Esportes. 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta com o presidente do Guarani, Rômulo Amaro. Um abraço a todos. Tchau.